Salve, salve rapaziada, vou estar refazendo esse vídeo do dog brasileiro por falta de informação. Então, o nome desse quadro vai ser Wikipediando, onde eu vou tirar informações do Wikipedia de diversos países para poder formular um texto sobre a raça. Essa raça eu vou estar fazendo porque é uma mistura, um mix de Bull Terrier com Boxer. Então vamos lá. O dog brasileiro é uma raça de cão criada no Brasil, especificamente para a guarda. Surgiu no fim da década de 1970 a partir do cruzamento entre Bull Terrier e Boxer, inicialmente nomeada como Bull Boxer, Bull Terrier mais Boxer. O seu criador, Pedro Ribeiro Dantas, deu nome à raça para explicar que se trata de um descendente de Molosso, dog, e a sua nacionalidade é brasileira. O nome original do cão é dog brasileiro, outros nomes que podem ser chamados de Bull Boxer, com país de origem no Brasil. O peso do macho varia de 29 a 43 kg e o peso da fêmea varia de 23 a 39 kg. A altura do macho varia de 54 a 60 cm, localizado medindo pela cernelha. A altura fêmea 50 a 58 cm na cernelha. Pelo. O pelo é curto e médio. Todas as cores e combinações eles podem ter. Expectativa de vida 10 a 13 anos, um pouco mais do que o Bull Terrier, que dizem que é até 10 anos, 9 a 10 anos. As classificações e padrões da raça. Federação Cinológica Internacional, Grupo 11, raças não reconhecidas pela FCI. Estalão, CBKC NR04, de 25 de janeiro de 2005. Etimologia. Dog em português e francês é uma palavra que tem seu equivalente grafado em inglês e alemão, como dog, com D-O-G-G-E. Uma palavra que pode derivar do próprio inglês antigo Dogger, que significa cão poderoso, musculoso, ou do proto-germânico Duco, que significa poder e força. A denominação dog ou dog, sem o U, foi e é comumente utilizada para nomear um tipo de cão de constituição física molossoide. A história desse cão é que Pedro Ribeiro Dantas, em 1978, era criador de Bull Terriers em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Após a insistência de um vizinho que tinha uma cadela Boxer, aceitou cruzar um de seus Bull Terriers com a Boxer. Nascida ninhada, Pedro gostou de uma filhote e resolveu criá-la, batizando-a com o nome de Tigresa por conta da sua marcação de pelos rajada. À medida que Tigresa crescia, demonstrava excepcionais qualidades. Era muito obediente, muito carinhosa, aprendia fácil e tinha excelente compleição física e vigor. Ao contrário dos Bull Terriers, que com o passar dos anos, sua seleção privilegiou o desenvolvimento de hipertipias, características físicas exageradas, em detrimento da funcionalidade. Abre parênteses, parecido com o que aconteceu com o Bulldog inglês, fecha parênteses. Tigresa era uma cadela muito funcional, ágil, forte e excelente na guarda. Tigresa seria o primeiro exemplar perfeito do dog brasileiro. Seu vigor físico era superior aos do Bull Terrier e Boxer. Não se cansava fácil, cheia de disposição e sem problemas de saúde ou estruturais. Também se notou que Tigresa era uma cadela muito mais tolerante em relação aos Bull Terriers. Quando estes a provocavam, ela costumava esquivar-se das agressões e se impor a eles sem usar da agressividade, usando apenas o seu potencial físico superior e seu equilíbrio. Percebendo que a cruza resultou num cão funcional, equilibrado, excelente na guarda e com excelente vigor físico, Pedro procurou informações junto a outras pessoas que pegaram filhotes da ninhada para criar. Seus donos relataram que os cães eram excelentes na guarda, extremamente dóceis com a família, assim como tinham também excelente vigor físico. Procurou-se então fazer mais uma cruza de Bull Terrier e Boxer, entre cães diferentes da primeira cruza, para ver se as características da ninhada se mantinham. Ao comprovar que as características se mantinham, cruzaram-se os cães de diferentes linhas de sangue para ter a certeza se nasciam cães com as mesmas características ou com hipertipias dos seus ancestrais.
foi comprovado mais uma vez que as características se mantinham. Então foi decidido iniciar o desenvolvimento de uma nova raça canina. Após a primeira geração de cruzamentos entre Bull Boxers, Pedro Dantas foi cruzando ao longo da década de 80 os cães e seus descendentes. Sem intenção de fazer números, fazia ele cruzas esporádicas e planejadas, doando os filhotes a conhecidos para criar. Com o nascimento das ninhadas, de maneira cuidadosa, anotavam-se as informações da árvore genealógica de cada cão. Também se percebiam as características dos cães, tais como comportamento em relação à família e outros animais, seus instintos de guarda, doenças e porte físico. Constatou-se que, de maneira praticamente uniforme, os Bull Boxer tinham as seguintes características: 1. Extremamente eficientes na guarda, provavelmente pegando as boas características de guarda do Boxer e do Bull Terrier num cão só. 2. Extremamente apegados à família e equilibrados, pegando as características do Boxer e do Bull Terrier pela dedicação e amor que tem pelo dono e pela família. 3. Porte físico equilibrado e potente, herdando as características físicas do Boxer melhoradas, assim como as do Bull Terrier melhoradas, herdando também a maior tolerância à dor do Bull Terrier. 4. Cão com longevidade por volta de 13 anos. A esta altura, o criador da raça não estava totalmente convencido de que o Bull Boxer era um cão com características físicas e de temperamento únicas para formar uma outra raça. Sendo assim, adquiriu alguns exemplares de raças similares para comparar. Adquiriu o American Staffordshire Terrier. Percebeu-se que fisicamente eram suficientemente diferentes e a questão do caráter e do instinto também eram suficientemente diferentes. Decidiu-se então por cruzar alguns exemplares de Bull Boxer, que já era a cruza feita do Terrier com Boxer, com o American Staffordshire Terrier para ver se as características se mantinham, físicas e psicológicas. Para a surpresa de Pedro Dantas, ao menos na primeira geração, as características do Bull Boxer se mantinham nos filhotes e exemplares adultos. Com o teste, não foi inserido mais sangue de American Staffordshire Terrier e se convenceu criar a raça, fechando o sangue nos exemplares de Bull Boxer já existentes. Sobre o Bull Boxer Club. Bull Boxer Club é a entidade responsável pela manutenção da raça e definição do padrão. Seu presidente é Pedro Ribeiro Dantas, criador da raça. Ela foi criada em 1986, quando começou a crescer o interesse pela raça em Caxias do Sul, emitindo um pedigree do clube a partir de então para os cães nascidos e registrados. Como já se tinha o registro genealógico dos cães usados anteriormente para fins de experiência, foi relativamente fácil organizá-los na entidade criada. Nos dias atuais, a entidade conta com um banco de dados com registro superior a 2.000 exemplares. O número atual não reflete o número de cães vivos, visto que os mais antigos certamente já morreram. O Bull Boxer Club possui um banco de dados com informações de todos os cães desta raça. A expedição do pedigree é feita mediante pedido e após a verificação da ninhada, feita pessoalmente por um avaliador. Não existe ônus algum para o proprietário ou criador que deseja certificar suas ninhadas. Se ao adquirir um cão, os pais nem os filhotes têm pedigree, significa que não é um dog brasileiro. Hoje o dog brasileiro não é simplesmente uma cruza de Bull Terrier e Boxer. É um trabalho de mais de 30 anos de seleção planejada que amenizou os defeitos herdados da raça, aprimorou suas qualidades, tornou mais homogênea e as características físicas e o temperamento dos cães e o trabalho continuam a ser feito. Houve uma alteração no padrão em 2007 e hoje o trabalho continua em produzir proles e mais homogêneas possíveis com características muito bem fixadas. Atualmente, além do citado anteriormente, o dog brasileiro, para adquirir o título de campeão nas pistas da CBKC, precisa antes ser submetido à prova de apreciação de caráter. Prova essa aplicada e homologada pelo Bull Boxer Club, constituindo uma exigência no padrão da raça. Assim, se direciona a criação e reprodução na preocupação em aprimorar não só o físico da raça, mas também o temperamento do cão para produzir cães de excelente qualidade para guarda e companhia, que eu acho fundamental, né? Temperamento. Estado atual.
Durante a década de 90, a raça cresceu de maneira consistente na região sul do Brasil, mas obteve grande exposição ao sair na revista canina Cães e Companhia, em 1999, onde ficou conhecida nacionalmente no meio cinófilo. Diversos interessados no Brasil entraram em contato com o criador da raça para saber mais da nova raça e muitos acabaram adquirindo exemplares. Posteriormente, apareceu outras vezes na mesma revista e em outras publicações, se tornando mais conhecido. Atualmente, existem plantéis em boa parte dos estados brasileiros e a raça tem crescido de maneira consistente e sem pressa. Pedro Ribeiro Dantas já declarou que, abre aspas, prefiro ver a raça crescer devagar com um trabalho bem planejado e consistente, sendo criada por pessoas responsáveis. Não quero que aconteça com o dog brasileiro o que aconteceu com o Pitbull, Doberman, Rottweiler e várias outras raças que cresceram de maneira explosiva e acabaram em mãos erradas, causando muitos acidentes, tanto por culpa de criadores inescrupulosos que somente queriam saber de ganhar dinheiro por venda em massa de filhotes, assim como por donos irresponsáveis e sem capacidade para educar um cão de maneira correta. Fecha aspas. É o que a gente mais vê por aí, né, galera? A raça obteve reconhecimento pela CBKC em 1999, tem um padrão definido e está no grupo de raças não reconhecidas pela FCI, mas o presidente do Bull Boxer Club deixa claro sua opinião sobre esse tema. Abre aspas, não tenho mais interesse no reconhecimento do dog brasileiro por parte da FCI, visto que a FCI nos últimos tempos vem tomando caminhos que não condizem com a filosofia de criação do dog brasileiro. Filosofia de criação da raça. Nas palavras de Pedro Ribeiro Dantas, a base filosófica da criação do dog brasileiro é a busca de um cão que morfologicamente seja desprovido de hipertipia, embora com tipo bem definido. No aspecto temperamental, busca-se um animal que resgate para os nossos tempos o verdadeiro cão de guarda perdido pela decorativização sinológica. O dog almeja aprimorar-se cada vez mais com sua eficiência e efetividade como cão exclusivo de guarda, enquanto muitos outros cães perdem dia a dia tal paradigma. Um cão saudável, morfologicamente perfeito para as características que busca de um guardião, possante e relativamente compacto, ágil e forte, dono de uma mordida poderosa e praticamente insensível ao castigo, equilibrado sem nunca perder seu foco de ataque, obstinado, com uma coragem que não deve conhecer limites e, por outro lado, meigo, dócil e amigo. A seleção também visa o bom convívio com os outros cães e animais. O dog foi forjado na coragem e resistência dos cães de luta, mas de forma alguma deve ser um cão de luta. Os animais com agressividade contra outros cães têm sido evitados pelos criadores, e a seleção moldada com preferência no cão beta, firme, mas submisso a um líder, e não nos alfas, como é feito em quase todas as raças. A disposição do cão de combate, no entanto, foi desviada para a guarda, e a agilidade e resistência do cão de combate agrega a força dos grandes guardiões. Se o lado do Bull Terrier trouxe energia e obstinação, o lado do Boxer veio a trazer equilíbrio, moderação e obediência, e é nesse conflito entre obstinação e controle, entre força e agilidade, entre coragem e meiguice, que se busca o cão perfeito. O temperamento do dog brasileiro é de um cão equilibrado e vivo. É um cão que não costuma ser desconfiado ao extremo, como na maior parte das raças de guarda, só vindo a agir quando realmente necessário. É um cão corajoso, tenaz e com grande resistência à dor. É um cão cheio de alegria e energias para gastar. Portanto, necessita de um certo espaço físico para sua saúde física e mental. Jamais em um local pequeno. A inteligência da raça é notável, não costuma oferecer resistência para aprender e aprende rápido, muito obediente, faz tudo o que pode para agradar o dono. Agressividade. O dog brasileiro deve agir com agressividade somente quando necessário. A seleção por parte dos criadores, orientados pelo Bull Boxer Club, tem sido direcionada à guarda da casa, à proteção da pessoa e à propriedade em geral. Isso não quer dizer que o dog brasileiro não tenha que se defender ou defender seu dono e sua família por agressão de outros animais quando necessário, inclusive cães. É um cão de porte físico potente e temperamento equilibrado, portanto não deve dar demonstrações de agressividade sem motivo. Com a convivência familiar, a raça é reconhecida por ser um cão com grande doçura e ternura com os membros da família.
Uma das características mais marcantes da raça são seus olhos expressivos e meigos. Ela é dependente de carinho e atenção, podendo ficar triste se não tiver. Não apresenta muita dominância para com os membros humanos da família. Ele tem o seu dono, mas ainda assim tolera e obedece os outros membros da família. É um cão que tem grande paciência com crianças da família e as protege como protegeria o próprio dono. Convivência com terceiros. O cão aceita estranhos que estejam acompanhados por membros da família, até que seja demonstrado que este estranho, a convivência não é desejável, ou que demonstre agressão para os membros da família. Já com conhecidos da família que estejam acompanhados, costuma ser menos desconfiado e, dependendo do caso, amistoso. Com outros cães da convivência. A raça pode ser descendente de Bull Terrier, possui um pouco de intolerância à convivência com outros cães do mesmo sexo. Com o meu Bull Terrier é a mesma coisa. Mas é mais tolerante que o mesmo. O dog brasileiro, assim como a maioria das raças de guarda, tem tendência a querer ser cão do tipo alfa do grupo, territorialista, né? Os criadores são orientados pelo Bull Boxer Club a fazer cruzamentos com o objetivo de atenuar este comportamento, propiciando melhor convivência com outros cães de mesmo sexo ou de sexo diferente. O foco no temperamento do dog é aceitar a condição de cão beta de um grupo. O recomendável, se for ter 2 ou mais cães, é que os cães de mesmo sexo do dog brasileiro aceitem a condição de dominante que ele costuma se impor no grupo. Convivência com outros animais domésticos. Possui boa convivência com outros animais domésticos, mas deve ser educado desde filhote, como todo cachorro, né? A aceitá-los a fim de evitar acidentes. Se é um cão já crescido, deveria ser acostumado pelo dono ao novo amigo. Aparência. Segundo o padrão pela CBKC sobre o aspecto geral, cão de aspecto sólido, maciço e não esgalgado, sem parecer, no entanto, atarracado ou desproporcionalmente pesado, deve dar a impressão de agilidade e força, com músculos muito fortes, longos e marcados, dando a impressão de grande potência e impulsão, ossos fortes. Deve pesar entre 29 e 43 kg para os machos, preferencialmente 39 kg, e de 23 a 39 kg, preferencialmente 33 kg. Porque eles têm que ser ágeis, né? Se ficar obeso ou acima desse peso, ele vai ter várias doenças cardíacas nas juntas das pernas. Não tem nada a somar de bom. Sua altura na cernelha está compreendida entre 54 a 60 centímetros para os machos e de 50 a 58 centímetros para as fêmeas. A trufa, a área do nariz, deve ser preta e bem pigmentada. Quanto à pelagem, são aceitas todas as cores. As orelhas, de acordo com o padrão de inserção ligeiramente acima da linha dos olhos, operadas opcionalmente semicurtas em triângulos isósceles. Caso íntegras, deverão ser semicaídas com caimento frontolateral. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por meio da Portaria 877 de 15 de fevereiro de 2008, estabeleceu as seguintes regras para os veterinários no Brasil. Capítulo 4. Cirurgias estéticas mutilantes em pequenos animais. Artigo 7. Ficam proibidas as cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da espécie, sendo permitidas apenas as cirurgias que atendam às indicações clínicas. São considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária conchectomia e cordectomia em cães e unissectomia em felinos. A caudectomia é considerada um procedimento cirúrgico não recomendável na prática médico-veterinária. A conchectomia são cirurgias estéticas nas orelhas dos cães e agora são proibidas no Brasil. Na verdade, há vários anos, boa parte dos criadores de dog brasileiro já não faziam tal cirurgia em seus cães e a resolução veio com o intuito de proibir a prática meramente estética. A cauda, de acordo com o padrão, grossa, de inserção média, devendo ser portada acima da linha do dorso. Quando o cão se movimenta com postura muito levemente côncava, nessa mesma condição, se vista de frente, opcionalmente operada, permanecendo o comprimento neste caso. É porque a galera corta, né, o rabo do boxer, né?
aproximadamente 20% a mais do que o da cabeça do cão, se íntegra 80% mais longa. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, na mesma portaria, estabeleceu as seguintes regras para os veterinários no Brasil. Ficam proibidas as cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do cachorro. A caudectomia é considerada um procedimento cirúrgico não recomendável. A caudectomia são cirurgias estéticas na cauda do animal. No caso dessa cirurgia em específico, o Conselho Federal de Medicina Veterinária não proibiu a prática, mas desaconselha que seja feita. Mas assim como as cirurgias estéticas nas orelhas, os criadores de dog brasileiro poucos têm feito a cirurgia estética na cauda hoje em dia. É uma cirurgia em desuso. O pelo, de acordo com o padrão, é curto, até 2,5 cm, ou médio, denso, lúcida e áspera. É aceita sem restrições a variedade de pelo médio, não devendo, no entanto, o comprimento do pelo, na altura da cernelha, ultrapassar 4,7 cm. Após várias gerações de dog brasileiro, percebeu-se que nasciam exemplares de pelo mais comprido em 3% dos casos. Após verificação genealógica, a conclusão que se chegou é que provavelmente algum boxer usado no cruzamento não fosse puro. Como não se considerou razoável desclassificar um cão com estrutura física e temperamento em conformidade com o padrão por conta de um pelo maior, foi aceito no padrão aqueles que possuem pelo de até 4,7 cm na cernelha. A mordedura do animal. A mordedura do dog brasileiro é em tesoura ou em torques, patas. O padrão do dog brasileiro diz que ele deve ter pés de gato. Isto quer dizer que os dedos devem ficar próximos uns aos outros. Mas se percebeu que esse tipo de estrutura nos pés é exceção, são poucos os cães que têm pés assim. Os pés mais comuns são aqueles cujos dedos dos pés estão um pouco afastados dos outros, os chamados pés de lebre. Essa prevista uma revisão no padrão da raça para retirar os pés de gato, já que são poucos os exemplares que realmente possuem pés dessa maneira. Sobre a saúde do Bull Boxer. Não foram relatadas doenças específicas da raça ou doenças genéticas em larga escala. É relativamente longeva, sendo que houve vários indivíduos que ultrapassaram os 13 anos de idade. Títulos e testes. A fim de manter a raça sempre apta ao trabalho na medida do possível, foi priorizada a seleção de cães aptos à sua função. Isso significa que o dog brasileiro, para a participação em campeonatos de conformação, deve ser atestado na prova de apreciação de caráter. São estes os títulos que um dog brasileiro pode vir a obter: provas da CBKC, provas do Bibliografia. Pedro Pessoa Ribeiro Dantas, o dog brasileiro e a sinofilia efetiva. Cães e Companhia. Andrea Calmon, jornalista responsável, Almanac Cães e Raças. Padrões CBKC. Isso aí, galera. O vídeo ficou longo, mas ficou bem explicativo. Tamo junto. Yeah, 'cause I've been on one and two, man, it's the perfect trip. Girl, you found without a doubt, you deserve a ticket, really.